Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de análise de circuitos. Da última aula a gente falou um pouquinho sobre a relação da tensão e da corrente em capacitores e indutores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí na prática, como que você pode testar isso daí em um laboratório. E a gente vai olhar também aqui no ambiente de simulação, tá bom? Gente, então uma forma que a gente tem de fazer esse teste aí na prática, tá? A gente pode utilizar um gerador de função aqui, se quiser, tá? Para quem não dispõe de um gerador de função, a gente pode pegar um transformador de 220 para um, não sei, 12 volts, 15 volts, 18 volts, 9 volts, 6 volts, o que você tiver aí, tá bom? Disponível. Tendo aqui essa tensão, né? Esquece a fonte de tensão ali. A fonte de tensão agora é o nosso transformador. A gente vai colocar aqui, ó, um resistor de 1K, tá? A gente vai colocar alguém que domine aqui, uma impedância que domine aqui, tá? A gente vai tratar o conceito de impedância depois. Vamos colocar uma de 1K. E aqui, ó, a gente vai colocar uma resistência pequena de 100 ohms. E aí a gente vai fazer duas medições. A gente vai colocar a ponta amarela aqui, ó, amarela, que vai ser a tensão, que a gente vai estar olhando aí sobre a nossa carga. E a gente vai colocar aqui, ó, a ponta azul, em que a gente vai estar olhando a corrente aí indiretamente, tá? Pois vejam que a gente vai estar analisando a tensão sobre através dessa ponta azul, né? Uma vez que aqui está aterrado, né? As duas garrinhas, tá ligado na referência. A gente vai estar medindo nessa ponta azul a tensão sobre a minha resistência de 100 ohms, né? Só que a gente sabe que a tensão ela é resistência vezes corrente. Então, basicamente, se eu estou olhando tensão, ó, se eu quiser olhar a corrente, basta eu pegar essa tensão que a gente estiver vendo aí e dividir ela por 100, tá? Que é o valor da nossa resistência. Então a gente consegue ver aí a nossa corrente. O que a gente espera ver nesse experimento? A gente espera ver a tensão num valor grande e a corrente num valorzinho menor, né? Afinal, a minha resistência é bem maior do que 1, então a corrente ela vai ser atenuada aí em relação à tensão, né? Então a gente abre aqui o nosso simulador, a gente vai olhar a tensão aí da nossa fonte, né? E a gente também vai olhar a tensão sobre o nosso resistor, certo? A gente aqui no programa de simulação a gente consegue observar a corrente. Daqui a pouco eu boto a corrente para vocês. Olha só o que acontece aí, ó. A gente vê a tensão lá em cima. Deixa eu botar para acontecer mais rápido. A gente vê a tensão lá em cima, ó, com amplitude alta, né? E a corrente aqui embaixo, né? Afinal, a corrente ela tá sendo, vai ser a tensão que a gente está vendo aqui dividido por 100, né? Então vai dar um valor ainda menor. A gente pode inclusive separar os dois sinais aí, ó, para observá-los. O nosso interesse é ver que esses sinais estão em fase. Se a gente olhar assim, ó, a gente consegue perceber que eles estão em fase, ó. Enquanto esse aqui, ó, tá subindo e descendo, ó. Esse aqui também, ó, acompanha, ó, só que em amplitude menor. Então esses dois sinais estão em fase. E isso daí mostra que quando eu tenho um ramo com um resistor, né, se esse é um ramo puramente resistivo, ou nesse ramo a maior impedância, que é o que a gente vai ver depois, né, o que é impedância. Se a maior impedância vem do resistor, então a gente vai ter essa característica aqui da nossa tensão em fase com a nossa corrente, tá? Voltando para cá, gente, agora a gente vai pegar de novo a nossa fonte aqui, que no caso é 10 volts senoidais, e a gente vai conectar aqui, ó, um capacitor, tá bom? Lembrando que o capacitor, a gente quer um capacitor com uma impedância grande, tá? No caso, uma reatância grande. A gente vai trabalhar esses conceitos depois. E para ele ter essa reatância grande, esse nosso capacitor precisa ser pequeno, tá bom? Então, vamos lá para o nosso ambiente de simulação. Lembrando que o que a gente deseja ver é isso aqui, ó. No capacitor, a corrente adiantada em relação à tensão. Então, a gente quer ver a corrente adiantada em relação à tensão. Então, estou aqui no meu ambiente de simulação, coloquei aqui para a gente enxergar, ó. E olha só, infelizmente a gente mal enxerga a corrente, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o meu capacitor para a gente ver se a gente consegue enxergar aí essa corrente, tá? E olha só o que a gente consegue ver. A gente está vendo aí que a nossa corrente, ela está adiantada em relação à tensão, né? Olha só aqui, ó. Primeiro, a corrente vem aqui, ó, e sobe
E depois que ela já subiu, aí que vem a tensão e atinge o ponto de máximo, tá bom? E aí quando ela chega aqui em zero, ó, quando a corrente corta aqui o zero, só depois que a nossa tensão vai cortar o zero aqui descendo também, tá bom? Então a gente pode ver aí que a nossa corrente ela está adiantada em relação à tensão. Agora no indutor a mesma coisa, tá? A gente vai colocar o indutor lá no lugar do capacitor. E aí esse indutor também tem que ter uma impedância alta. O indutor, para ele possuir uma impedância alta, ele precisa ser um indutor grande, tá bom? Bastante voltas. O nosso indutor com um bom núcleo de ferro e coisas do tipo. E o que a gente espera ver disso daí? A gente espera ver que a nossa tensão aqui ó, ela esteja adiantada em relação à corrente, né? Ou no caso a corrente está atrasada em relação à tensão, né? Vale lembrar, no capacitor corrente adiantada em relação à tensão, no indutor corrente atrasada em relação à tensão. Então, gente, tá aqui, eu tô com a minha indutância aqui, botei 2 Henry, tá? Essa daqui é uma indutância bem grande. Para quem quiser reconstruir isso daqui, como é 60 Hz, né? Uma frequência pequena. Se fosse uma frequência maior, ficaria mais fácil. Mas como é 60 Hz, a nossa indutância ela tem que ser bem grande. Então, se vocês forem testar aí, eu recomendo utilizar o primário de um transformador que vocês têm. Usa um transformador para gerar aqui, né? E aqui você põe só o primário do seu transformador, tá bom? Para fazer esse teste. E aí, gente, vamos ver aí a nossa forma de onda, né? Afinal, a gente espera que esse sinal verde, que seria a nossa corrente, esteja atrasado em relação ao sinal azul. E aí, olha só o que a gente observa aí. A gente observa que o sinal verde vem depois do azul, né? Então, ele está atrasado. Então, a nossa corrente está atrasada em relação à tensão, tá bom, gente? Então, gente, aqui, ó, eu coloquei capacitor, indutor e resistor, tá? A gente tem os três, estamos olhando diretamente a corrente aqui. Mudei a forma da gente pegar os sinais, já não é mais um osciloscópio, precisaria de uma ponta de corrente para fazer exatamente isso aqui que a gente tem. E daí, olha só o que acontece. A gente tem aqui o nosso sinal verde vindo antes do sinal azul, ó. Vocês estão vendo, ó? Sinal verde, que é a nossa corrente, ela vem antes do sinal azul. Então, isso significa que esse circuito aqui está sendo dominado pela capacitância. Se eu aumentar a minha capacitância, ó, botar com bom valor, ó, a gente vai vendo que vai diminuindo. E aí, a partir de agora, quem está tomando posse aqui, diríamos, quem está dominando o nosso circuito, é a nossa resistência. Ó. Nossa resistência tomou posse do circuito. Ela é quem mais está influenciando esse ramo. Agora eu vou baixar um pouco a resistência e vamos aumentar a indutância. Aumentei demais a indutância aqui, tá, gente? Aumentei bastante a indutância. E aí o que a gente observa é que a nossa corrente agora, ó, ela está atrasada em relação à tensão. Isso significa que agora o indutor ele está dominando aí esse nosso trecho esse nosso ramo do nosso circuito, tá bom? Então, quando a gente tem um indutor e um capacitor no mesmo ramo, né? Em série, no caso, a gente vai ter de ver quem deles que vai dominar, diríamos assim, para a gente saber se a corrente vai estar adiantada ou atrasada. Ao mesmo tempo, o resistor ele tende a forçar com que esse sinal, se o resistor for grande, né? A forçar com que esses sinais estejam em fase. Então tudo se trata aí de um balanceamento desses daí, onde a gente tem algumas continhas que a gente consegue observar isso aí de um jeito melhor. A gente pode observar aqui, ó, conforme eu vou aumentando a resistência, ó, o sinal ele vai tendendo a ficar mais em fase, ó, porque eu estou fazendo com que a resistência domine agora esse meu ramo, tá vendo? A gente consegue observar que ele está mais em fase agora. E quanto mais eu aumento ele, mais em fase ele vai ficar. Aí agora está bem em fase, certo? Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho dessa questão da defasagem do indutor, do capacitor, do resistor e também quando a gente tem os três juntos, né? A gente vai ver ali quem que tem a maior impedância, vamos ver o conceito de impedância depois. E daí quem tiver a maior impedância vai basicamente dominar o circuito, dizendo se a corrente vai ficar adiantada, atrasada ou em fase, tá? Pela aula de hoje a gente fica por aqui. E aguardo vocês na próxima aula. Até mais!